Desde a semana passada, os ouvintes da Rádio Sul América Trânsito têm respondido a uma enquete elaborada pela rádio. Foram 10 perguntas de múltipla escolha sobre o trânsito e sobre o comportamento do motorista brasileiro. E hoje, que é o Dia Mundial do Trânsito, nós vamos comentar estes resultados com especialistas no assunto. E eu converso agora com o presidente do Observatório Nacional de Segurança Viária, José Aurélio Ramalho. Como vai, Ramalho? Tudo bem? Tudo bem, Daniela. Muito obrigado pelo convite para falar um pouquinho sobre o resultado dessa enquete. Ramalho, o motorista, quando ele analisa o outro, ele tem uma visão negativa. 94% acham que o motorista brasileiro não é educado e 73% acham que o motorista brasileiro não conhece as leis de trânsito. Aí, quando a gente faz uma análise do próprio condutor, de quem está respondendo as perguntas, aí o cenário ele muda. Na autoanálise, 90% se disseram educados e conhecedores das leis. O mesmo vale quando nós pedimos para que os entrevistados escolhessem 5 palavras para definir o motorista brasileiro e 5 palavras para definir a si próprio. Os resultados são bem interessantes. Quando a definição é sobre o motorista brasileiro, 92% acham que o motorista brasileiro é irresponsável, 90% acham que é estressado, 86% que ele é desatento e 85% que ele é mal educado. E aí, quando a gente pede para que o nosso entrevistado escolha 5 palavras para definir a si próprio no trânsito, o cenário se inverte completamente. 85% se acham cuidadosos no trânsito, 80% se acham atentos, 75% se consideram educados no trânsito. Ramalho, esse pode ser um problema grande no trânsito e também influencia na violência e nos acidentes, o fato de não enxergarmos os erros no nosso comportamento e só apontarmos os erros no comportamento dos outros? Daniela, infelizmente, já é uma característica humana, né, de sempre buscar um culpado para o problema, né, e não assumir a sua responsabilidade. Isso já é uma condição natural. Outra consequência muito óbvia nessa análise é uma questão da não cultura da segurança e da responsabilidade no Brasil. Nós tivemos um debate na Câmara dos Deputados, uma audiência pública, onde nós pleiteamos ao governo de uma lei de diretrizes e bases para a formação do condutor. Hoje nós não formamos o condutor, nós adestramos o condutor, nós preparamos o cara para ele tirar a habilitação. Você faz uma prova hoje, qualquer curso de informática que você venha fazer, você leva no mínimo 60, 90 dias para tirar o seu certificado. E já habilitar o motorista, hoje a gente em menos de 20 horas, porque são 20 aulas, que são de 50 minutos, você é habilitado, quer dizer, é uma aberração. E nesse período seria muito, mas muito importante ser colocado ao motorista a questão da cultura da segurança, cultura da responsabilidade e principalmente do risco. Ou seja, o veículo que ele vai dirigir pode causar um dano, uma morte a uma pessoa. Por isso, a atenção e a respeito às leis de trânsito deveriam ser acatadas. Então, por isso, esse resultado da pesquisa vem somente fortalecer aquilo que a gente já vem acompanhando ao longo do tempo. Ramalho, quando nós perguntamos sobre o principal problema do trânsito, era uma das perguntas da enquete, aí nós temos aí um resultado que mostra que 81% acham que o principal problema é o desrespeito entre os condutores, 67% acham que é falta de educação do condutor, 57% falhas na formação do condutor, ou seja, coloca o condutor realmente sempre em primeiro lugar como principal problema, que a falha está no condutor. Mas eu gostaria de falar sobre um item específico dessa pergunta, que é a alta velocidade. Era um dos itens, 12% apenas das pessoas responderam que a alta velocidade é o principal problema do trânsito. E esse é um assunto recorrente nos nossos boletins, né? Sobre como o motorista brasileiro gosta de correr, corre e não se dá conta de que isso é uma arma, o carro é uma arma e que pode causar acidentes e até mortes, né, Ramalho? Não tenha dúvida, são os dois principais ingredientes aí, né? Óbvio, você tirando a questão da formação do condutor, que ela é muito mais abrangente, ela abrange vários requisitos aí da formação do condutor, os dois itens que mais hoje certamente causam acidentes de trânsito, muito mais do que o próprio álcool, é
a velocidade e o celular. São dois componentes importantíssimos, decisivos aí para uma lesão fatal ou uma sequela permanente. Lógico, a formação do condutor é importante, mas principalmente uma cultura de risco, né, no trânsito, que infelizmente o nosso motorista não está habituado. Bom, suas considerações finais, então, Ramalho, nesse Dia Mundial do Trânsito, o que é que pode ser feito para melhorar esse cenário e se nós avançamos também nos últimos anos ou ainda estamos muito longe de alcançar um cenário ideal no trânsito? Nós estamos ainda, infelizmente, muito longe, né? E a gente não tem a dúvida que nós precisamos muito, muito do apoio da imprensa, eu sempre venho citando isso. O papel da Rádio Sul América tem sido fundamental para a divulgação disso. Esse espaço é muito importante. E outras mídias começam a dar abertura porque a gente precisa e deve levar essa informação ao usuário do veículo, ao motorista, ao motociclista, ao pedestre e todos os entes aí do trânsito brasileiro. Muito bem, nós conversamos com o presidente do Observatório Nacional de Segurança Viária, José Aurélio Ramalho, que também é nosso parceiro sempre às segundas-feiras com o Boletim de Segurança no Trânsito. Até mais, Ramalho. Até mais.